Bom dia a todos, a eterna paz do nosso Senhor Jesus. Quero agradecer ao Senhor por mais esse dia que se chama hoje. Fiquei um tempinho sem gravar as palavras do Senhor para os irmãos, devido a uma circunstância que aconteceu aqui na minha casa. Estava terminando aqui um trabalho em processo de casamento, mas graças a Deus agora está tudo em ordem e eu pretendo, se o Senhor permitir, dar sequência. Amém? Meus irmãos queridos, nessa manhã de hoje eu queria tratar um assunto com os irmãos e com as irmãs, um assunto que a gente vem observando. Eu fiquei um tempo sem colocar conteúdos aqui, né? Mas observando tudo que está acontecendo, né? Principalmente na internet, nos canais cristãos e daí por diante, né, irmão? E venho observando que os canais que falam a verdade, falam o que eu e você precisa ouvir, não o que eu e você prefere ouvir. Esses canais eles estão caindo tendo descrédito, estão tendo pessoas estão se desinscrevendo, né? E algumas pessoas, alguns irmãos que outrora falavam com aquele vigor, com aquela alegria de Jesus, que é o único caminho verdadeiro que conduz à vida, eles estão cedendo à pressão, cedendo à pressão do sistema que está propondo um ecumenismo, né? Uma aceitação de adorações que não são a adoração ao Espírito Santo, a Jesus Cristo ressurreto, morto pelos nossos pecados e ressurreto ao terceiro dia e que voltará. Né, irmãos? Então, baseado nessas questões, o Senhor Jesus, através do teu Espírito, quer nos alertar nesse vídeo de hoje a respeito disso, para a gente tomar cuidado, tá, irmãos? Uma coisa, irmãos, é a gente respeitar pessoas que confessam a sua fé, ensinam doutrinas espirituais que não são as verdadeiras, nas quais estão aqui nos evangelhos, né? Na Bíblia, na escritura Bíblia, porém com o filtro do evangelho, com o filtro de Jesus, né? Então, a gente respeita todas essas pessoas, né? Porém, uma coisa é respeitar, outra coisa é concordar e outra coisa mais diferente ainda é aprovar. Porque Jesus não mandou a gente fazer isso. Jesus falou pra gente falar a verdade. Quem respeita, fala a verdade. Quem ama, fala a verdade. Né, irmãos? Então, o que adianta eu dizer que respeito uma pessoa e vejo que ela está trilhando um caminho espiritual diferente do que o Senhor propôs para a vida dela, e eu compactuar com aquilo e não falar a verdade para ela? Eu estou respeitando ela? Eu estou amando ela? Em hipótese nenhuma. Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso. E Jesus falou abertamente, falou a verdade abertamente para todos. Não é isso? Jesus falou abertamente a verdade para todos. E foi dessa maneira que ele respeitou todos nós. Falando a verdade, falando, ó, vocês todos pecaram e carecem da glória de Deus, né? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, né? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga, né? Ele deixou bem claro, meu irmão e minha irmã, né? Jesus não fez nenhum tipo de média. Ele amou
respeitou a todos nós, mas falou para nós a verdade. E aí, se nós demos crédito à verdade que ele disse para nós, ele está de braços abertos para nos receber e nos ajudar na nossa caminhada. Não é assim? Por isso que a gente está aqui até o dia que se chama hoje. Então, respeitar as pessoas, a melhor forma de respeitar as pessoas é falar a verdade para elas. Né? E a verdade é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser através de mim, porque Deus estava em Cristo reconciliando com ele mesmo o mundo. Não é verdade? Então, citar Deus sem Jesus não significa nada, porque Deus, esse Deus que a gente quer citar, ou Pai eterno, como muitos negam falar o nome de Jesus, né? Ou Pai eterno, ou o eterno, ou Yahvé, ou seja lá qual for o nome que ele busque lá atrás, apesar dele ser um ocidental, né? Não fazer parte do contexto judaico lá do Oriente Médio, apesar dele estar aqui no Ocidente, mas ele quer falar essas palavras de lá, né? Seja qual for o nome que ele pronuncie, sem Jesus, sem o Filho de Deus, é em vão. Porque Deus, o Yahvé, o Eterno, o Altíssimo, seja lá qual for o nome que ele fala, estava em Cristo. Entendeu? Reconciliando, a única maneira de reconciliar ele, Deus, reconciliar nós com ele, é através de Jesus, através da obra perfeita de Jesus, culminando na cruz do Calvário, na crucificação e na ressurreição. Principalmente a ressurreição. Não é, irmãos? Então, a respeito dessas coisas é que o Senhor colocou na minha mente, no meu coração, falar a respeito, tá bom? Os irmãos que tiverem uma Bíblia, se não tiver, apenas ouça, tá bom? Vá, por favor, lá na primeira epístola de João, primeira epístola do irmão João, no seu capítulo 4, tá bom? Vamos ler até o verso 6. Para a gente ficar alerta. Irmãos, quando a gente, eu não tenho filhos, né? Mas os irmãos aí que têm filhos, quando você alerta o seu filho, filho, cuidado com aquilo, o que isso significa? Significa que há a possibilidade dele fazer aquilo e se ferrar, não é isso? Por isso que você adverte a ele. Se não tivesse possibilidade nenhuma dele fazer aquilo que você está advertindo a ele, você não advertiria a ele, não falaria para ele: tem cuidado, meu filho, tem cautela, minha filha. Não é verdade? Então, se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, né? Alertando a eles, porque já passamos por certas situações e não queremos que ele passe, quanto mais o Pai Celestial. Então, na Escritura inteira ele diz, Jesus falou muito, acautelai-vos, tenham cautela, né? Eis que de antemão vos tenho predito. E um desses alertas, meu irmão e minha irmã, que nós vamos ler é nesse texto do primeira epístola do irmão João, tá bom? No capítulo 4. O subtítulo dessa escritura diz assim: alerta contra os falsos profetas. Primeiro, o que é um profeta? Profeta é aquele que professa a fé, o verdadeiro. Professa a fé em Jesus e fala acerca dessa fé que ele professa, baseado na verdade. Esse é o profeta. Não é assim? Então, o alerta é contra os falsos profetas. Porque há profetas verdadeiros e há falsos. Há o Jesus verdadeiro e há o anti-Jesus, o anticristo. Há a verdade e há a mentira. Há o pai da verdade e há o pai da mentira. Né? Então, o irmão João, por meio do Espírito Santo, que nele estava, escreveu isso para nós e vai nos dar uma instrução importantíssima e um detalhe muito interessante para que a gente saiba diferenciar, reconhecer o espírito da verdade e o espírito do engano. Tá bom, irmão? Porque a palavra do Senhor nos diz que nos últimos dias multiplicar-se-iam esse tipo de ensinos
com cara do evangelho, com a roupa do evangelho, falando como um cordeiro, mas com palavras de lobo. Então nós precisamos reconhecer, identificar. E Jesus nos orientou a isso, mandou sermos astutos como as serpentes e inofensivos como as pombas, né? E ter cautela a esse respeito, porque ia multiplicar-se esse tipo de situação nos tempos, nos últimos dias, nos quais nós estamos inseridos, tá bom? Então vamos lá. 1 João 4. Alerta contra os falsos profetas. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, ou ao invés disso, porém, avaliai com cuidado. Avalie com cuidado. Se os espíritos que vêm até nós falar do Eterno, do Altíssimo, do Yahvé, de Jeová, certo? Avaliai com cuidado se os espíritos procedem de Deus, vêm de Deus. Por quê? Por que a gente tem que avaliar com cuidado? Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo, têm sido missionários pelo mundo, muitos falsos profetas. Porque eu disse anteriormente, há o verdadeiro e há também o falso. Então o Senhor manda a gente avaliar com cuidado para identificar e tomar algumas medidas necessárias quanto a isso, tá? Verso 2. Deste modo, através disso, vocês podem reconhecer o Espírito de Deus. 2 pontos. Qual é o meio? Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Por que veio em carne? Por quê? Porque eu e você somos o quê? Corpo, alma e espírito. Nós somos carne também. E o nosso pecado que a gente comete todo dia é aonde? É na carne. Não é isso? Não é isso? O meio do seu pecado que a gente comete todo dia, não pratica, comete todo dia. Não é na carne? Então Jesus veio em semelhança de carne para sanar, para pagar, para corrigir, para perdoar, para limpar esse pecado que nós cometemos na carne. Então Deus estava em Cristo, em carne e osso. João diz lá mais para trás um pouquinho, o que as nossas mãos tocaram, nossas mãos apalparam sobre o verbo da vida. Nós vimos e ouvimos o verbo da vida e dele testemunhamos. Então, Jesus veio como ser humano. Deus estava em Cristo como ser humano para viver esse sofrimento na carne, porque nós sofremos na carne, pecamos na carne, para poder nos justificar inteiramente no dia do juízo e perdoar todas as nossas ofensas e sofrer o castigo que nos traz paz hoje. Estamos pacificados com Deus por meio da obra perfeita, redentora de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, como reconhecer? Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne fazer essa obra pelo pecado meu e seu, é de Deus. Tá tudo certo. Mas, aí é que tá. Tá acontecendo muito isso, meu irmão e minha irmã. Preste bem atenção, meu irmão e minha irmã. Mas, todo espírito que não confessa Jesus, ou seja, que ele veio em carne, morrer pelo meu e pelo seu pecado e nos ressuscitar no último dia,
que ele é o único mediador entre Deus e os homens, que ele é o bom pastor, porque o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, que ele é a porta. Aquele que entrar por mim, disse Jesus, entrará, sairá, achará pastagens, entrará, sairá, será livre, porque se eu vos libertar, disse ele mesmo, verdadeiramente sereis livres. Não é verdade? Então, todo espírito que não confessa que Jesus veio fazer essa obra completa, em carne e osso, não provém de Deus, meu irmão e minha irmã. Não provém de Deus, apesar de usar a nomenclatura Deus, ou Jeová, ou Yahvé, ou Altíssimo, ou Eterno. Compreende, irmão? A sutileza do negócio? E aí João continua, ao contrário. Não provém de Deus, e como se não bastasse, não fica por aí. Ao contrário, é de ponta cabeça, ainda inverte ainda. Este é o espírito do anticristo. É o espírito do anti-Jesus, do anti-salvador. Porque se não há salvador, não há pecador. Se não há pecador, não há transgressão da lei. Se não há transgressão da lei, não há justiça divina. Compreende, meu irmão e minha irmã? Então o anticristo, ele não toca no assunto de pecado. Ele não toca no assunto de arrependimento de pecado. Ele não toca no assunto de santidade, que é a consequência da santificação que Cristo fez por nós. Na oração que ele faz pelos discípulos e pelos estrangeiros, e por nós que viríamos a crer nele no futuro, que no caso somos nós, ele diz, Pai, eu por eles me santifico a mim mesmo. Então a santificação dele ele imputa em nós, e isso nos dá a condição de praticar a santidade, dia após dia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir. Quando o irmão João escreveu essa primeira João, ele já estava velhinho. Os discípulos no caso, e os crentes, já tinham ouvido falar nas escrituras anteriores sobre o anticristo, que haveria de vir. E está às portas, tá? Então, e João continua. Esse é o espírito do anticristo, do qual tendes ouvido que haveria de vir. E, presentemente, já está no mundo. O espírito dele já está no mundo, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo com esse espírito de anticristo, anti-Jesus, anti-obra do evangelho, anti-redenção, anti-perdão de pecados, anti-arrependimento, anti-salvação, anti-glória eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E aí João continua a nos dar umas instruções aqui muito valiosas. Verso 4. Filhinhos, vocês que dão ouvido ao que está sendo dito aqui, são de Deus. Vós sois de Deus. E tendes vencido os falsos profetas. Por quê? Por que vocês venceram os falsos profetas? Porque maior é aquele, com A maiúsculo, que é o Espírito Santo. Não é isso? Não aquilo. Aquilo é coisa. Aquele é pessoal. Maior é aquele que está em vós, que é o Consolador, Jesus diz quando ressuscitou, ficou aqui um tempo ainda dando as últimas instruções e disse, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, vos enviarei o Consolador, que é o meu Espírito, que vai habitar em vós, que vos lembrará de tudo quanto eu vos predisse. Aleluia. Então, João diz, vocês já venceram esses falsos profetas, porque maior é o que está em vós, ou aquele que está em vós,
do que aquele que está no mundo. O espírito do anticristo que está no mundo, levantando seus falsos profetas. Nos tempos de João e nos nossos tempos atuais, principalmente, se proliferou, multiplicou essa questão. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, ó a característica, irmãos, dos filhos de Deus, dos que confessam que Jesus veio em carne, para perdoar os pecados dele na carne, admite que é um miserável homem que somos. Quem nos livrará deste corpo, dessa morte? Louvado seja o nome do Senhor. Então, confessa com alegria que Jesus é o meu Salvador, é o seu Salvador. Salvar de quê? Salvar da condenação que nós merecemos. Salvar da morte eterna que nós merecemos. Porque o castigo que hoje nos traz paz estava sobre ele, lá na cruz. E pelas suas feridas nós fomos curados. Nós fomos curados do nosso pecado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor eternamente. Olha as características interessantíssimas que João nos fala. Verso 5. Eles são mundanos. Eles são desse sistema. Dessa engrenagem. Dessa engrenagem. Eles são dessa engrenagem. Por isso falam como quem pertence a ela. Ao mundo, a essa engrenagem. E os que são desse mundo, dessa engrenagem, os compreende, os dá ouvido. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus estava diante de Pilatos, meus irmãos e minhas irmãs. Pouco antes de ser levado à cruz, ele estava diante da autoridade de Pilatos. E Jesus, representando ele mesmo e a sua igreja, o comportamento dele diante da autoridade mundana. Pilatos representando o sistema mundano. O sistema mundano disse assim: Jesus, não sabes que tenho poder para te libertar, para te salvar? Jesus disse para o sistema: você autoridade nenhuma tem sobre mim. Se meu pai não tivesse permitido que você tivesse para cumprir a história. Só isso. Você não tem autoridade, você não tem domínio nenhum sobre mim, sistema. Jesus disse para o sistema, para Pilatos. E Jesus continuou. O meu reino, Pilatos, sistema, não é desse mundo. Não é desse seu. Porque se fosse, meus servos iam lutar, se rebelar, para que eu não fosse entregue. Todavia o meu reino não é desse mundo. E eles sabem que não é, e sabem que não vão lutar para que eu saia daqui, porque eu preciso vir para cá, para aquela cruz ali, para que eles reinem comigo no reino que não é aqui. Louvado seja Deus. Então todo crente verdadeiro ele tem essa consciência. Ele não vai lutar para que o sistema dê direito para eles viver em paz aqui, meu irmão. Acorda, para com isso. O crente verdadeiro ele tem esperança na eternidade. Ele sabe que esse sistema aqui é do mundo. João diz lá na frente: filhinhos, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz sob a influência do maligno. Entendeu, meus irmãos? O sistema está aí para cumprir o papel dele. O diabo está aí para ser diabo, para ser Satanás. Ele não está aqui para evangelizar ninguém, nem para dar nada para ninguém. Não fique esperando nada do sistema não, meu irmão e minha irmã, de bom. Porque os reis da terra ouvem a Satanás. Sempre foi assim. Começou com Nimrod, não foi? Nimrod lá atrás. Depois vieram os faraós. Vê o comportamento de Faraó em relação ao povo de Deus lá no Egito, meu irmão. Vê José, quando o povo hebreu foi retirado. Vê, José disse, quando vocês saírem, meus irmãos, porque Deus prometeu, quando vocês forem tirados daqui, quando ele mandar
o libertador, que no caso foi Moisés, um arquétipo de Jesus, uma simbologia, uma sombra do que Jesus viria fazer conosco em relação ao mundo, nos tirar do mundo. Aleluia. Então, José diz, quando vier o libertador que vier tirar vocês aqui desse local, desse Egito aqui, faz um favor, leva meus ossos daqui. Nem meus ossos eu quero que fique aqui. Entendeu, meus irmãos? Então é isso. Não pense que o sistema vai fazer nada por você de bom. Aí depois vieram o faraó, depois veio os outros reis da terra, depois veio Manassés, e veio, aí Nabucodonosor, não é isso? Pilatos, Herodes, Alexandre o Grande, Nero, não é isso? Calígula. E aí veio os do Oriente, não é isso? Ali pro lado da China, que hoje em dia é o Kim Jong-un, lá na Coreia do Norte, Xi Jinping, todos eles ouvem a Satanás, irmão. Não existe partido A, partido B, esquerda, direita, irmão. Esquerda e direita são dois braços do mesmo corpo. Da estátua, do corpo da besta que está se levantando, irmão. Acorda em nome de Jesus. Irmão, você não pode ler uma notícia, ver uma reportagem, como veem e leem as pessoas que não têm o evangelho, meu irmão.